Em relação a essas declarações de Lula sobre o mercado financeiro, eu queria te ouvir também a respeito disso, né? O senhor que é do PSDB e sempre foi muito preocupado com essa questão da responsabilidade fiscal, né? Essa é também uma toada do partido. Como é que o senhor vê essa fala de Lula? Aí Alckmin já respondeu ontem mesmo, dizendo que não há hipótese, né, para não haver uma responsabilidade. Como é que o senhor viu esse início aí de discurso de Lula a respeito da responsabilidade fiscal? Olha, o Lula tem um histórico de responsabilidade fiscal, né? Ele foi extremamente responsável, diria até conservador em matéria fiscal quando governou o Brasil. Então, ele tem um histórico que o credencia a afirmar, pela boca do Alckmin, ou o Alckmin traduzindo o que ele pensa, que não haverá irresponsabilidade nem descontrole nessa matéria. Mesmo porque o Lula sabe que um descontrole fiscal tem consequências nefastas, especialmente para os trabalhadores, para as pessoas que ganham menos, para as pessoas que não têm dinheiro de lado, que não especulam no mercado financeiro nem no mercado das bolsas, né? Então, ele sabe muito bem. Eu acho que há realmente uma tentativa, de uma maneira, de emparedar o Lula. Olha, você aqui não pode fazer o que você quiser. Ele sabe que não pode fazer o que quiser. Ele sabe que tem um orçamento, aliás, muito bagunçado. O governo Bolsonaro primou pela bagunça orçamentária. Não sei quantas vezes o teto de gastos foi furado no governo Bolsonaro, né? O próprio peça orçamentária que foi mandada, que foi elaborada pelo atual governo, ela não fica de pé, porque não tem coisas que são essenciais, que foram prometidas, inclusive pelo próprio Bolsonaro durante a campanha. O auxílio de R$ 600, o dinheiro para a farmácia popular, o dinheiro para creches, merenda escolar. Nada disso está contemplado no orçamento que foi preparado por eles. Então, é lógico que vai ser preciso fazer um orçamento de transição para poder receber, encontrar espaço para esses gastos que, aliás, foram prometidos pelos dois candidatos, pelo Lula e pelo Bolsonaro. Senador, é isso que o senhor Então, está é dizendo, preciso tem. acalmar um pouquinho, dá licença, só um minutinho, Ou não, Josias. ou É preciso não. acalmar um pouco, né? Não é possível que se desconheça o histórico de Lula, de responsabilidade, e o histórico de Bolsonaro e muitos daqueles que criticam o Lula na política, de bagunça fiscal. Isso que o senhor está dizendo estava meio entendido, né, senador? Que, primeiro, o orçamento está bagunçado, era preciso ajeitar, e que haveria uma certa condescendência com o novo governo para gastar alguma coisa, uma licença para gastar, porque havia gasto social inadiável. Isso estava Sim, entendido. Agora, sim. o que espanta um pouco, o que chama a atenção, e isso foi mencionado até por pessoas que o senhor respeita, eu sei disso, Armínio Fraga, Pedro Malan e Sim. Edmar Baixa, mencionaram numa carta. O passado do Lula não pode justificar algum tipo de declaração, né? Nós estamos com uma equipe de transição que tem 300 pessoas, entre as quais economistas. Entre esses economistas, Pércio Arida, André Lara Rezende, gente que preza a responsabilidade fiscal. Essa gente não foi nem ouvida na elaboração dessa PEC da transição. E tendo tanta gente na transição, como disse, 300 pessoas, dá a impressão de que o presidente está falando, consultando a si próprio, consultando a sua própria consciência. Quer dizer, não lhe parece que, tendo sido eleito num movimento tão suprapartidário, o Lula deveria contemplar outras visões, não ficar dando declarações tão voluntaristas? O que o Lula disse, na minha visão, Josias, é o seguinte: não há motivo para pânico. Calma, gente. É porque ele disse isso, Não foi, entendeu? não foi bem isso que ele disse, É, né, senador? Por exemplo, que quando ele seja. diz, a Olha, bolsa, ele fala o seguinte, olha, quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura. Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe em um centavo no sistema financeiro. Você não mexe um centavo naquele juro que os banqueiros têm que receber. Aí ele fala assim, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, paciência. Foi o que ele disse, né? E aí ele falando, inclusive, sobre a questão de furar
do teto com uma responsabilidade social. Ao invés de falar responsabilidade fiscal, ele falou, a gente vai furar o teto, mas é com uma responsabilidade social, tendo aí um pouco até de ironia, o que faz todos ficarem tensos. O que será que vem aí? Ele escolhe alguns integrantes da equipe de transição que têm essa responsabilidade fiscal, essas pessoas não são ouvidas, reclamam, e ele dá esse discurso fora do país. É isso. Bem, eu acho que eu repito o que eu disse. Eu acho que o Lula, eu interpreto o que o Lula disse como o seguinte: gente, não fiquem nervosos, não fiquem histéricos, acalmem-se, porque nós vamos, com o tempo, e o tempo não se mede em semanas, talvez se meça em meses, para colocar tudo isso dentro do guarda-chuva de um limite fiscal que pode ser o teto atual ou um outro teto. Já existem até propostas de um novo tipo de teto, ou seja, de um tipo de limite de gastos que provoque, que exerça uma pressão para que haja uma disciplina orçamentária. Agora, que a despesa na área social precisa ser contemplada dentro do orçamento e necessita ser contemplada no orçamento, não só porque o Lula é o presidente, foi ele que teve a maioria dos votos, com um programa forte, uma mensagem fortemente voltada para os mais pobres, como também porque é necessário que se compreenda que num país como o Brasil, com tanta pobreza, é preciso que haja uma visão muito voltada para uma maior igualdade social. E depois o seguinte, o teto de gastos, o gasto nessa Bolsa Família, ele reverte imediatamente para a economia. Isso é consumo. Uma pessoa que recebe R$ 600 de Auxílio Brasil, ou de teto, ou de Bolsa Família, gasta tudo isso no consumo. Então, é algo que reverte para movimentar a economia, como, aliás, aconteceu com o teto, com essa despesa de R$ 600. O que é preciso é ter um pouco de calma, de cautela, para evitar movimentos especulativos que existem. Ninguém é inocente. Gente que opera nesse mercado não é inocente, convenhamos. Gente que opera com grandes volumes de ações na Bolsa são pessoas que fazem isso, que executam movimentos para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Existe o fenômeno da especulação, que está por trás de muitos desses movimentos. Então é preciso ter cautela e, com o tempo curto e com responsabilidade, as coisas vão se acertar.